muda quando vamos para a região do país, muda quando olhamos nível de escolaridade, mas em todos me parece que a desaprovação que havia caído com aquela história da isenção de R$5.000 no imposto de renda, voltou a subir depois que ele defendeu o crime, os traficantes, depois da mega operação no Rio. Explicação básica sobre essa pesquisa. A gente já tinha comentado no começo do programa que a interpretação dos números é o que mais importa na pesquisa do que o próprio número em si, ainda mais uma pesquisa feita um ano antes, né? Ou seja, ainda muita água vai rolar, muitas coisas vão acontecer, algumas coisas grandiosas vão ocorrer, não sabemos ainda quais, mas ano eleitoral, ainda mais no Brasil, ainda mais com o TSE atuante, ainda mais com o STF colocando, fazendo carcamano, né? Colocando peso ali da própria mão na balança, a gente sabe que muita coisa muito grandiosa ainda vai ocorrer. Primeiro lugar, por que depois da Operação do Rio, como nós dissemos no começo do programa, vai afetar a popularidade de Lula? Em primeiro lugar, o timing foi bem curioso, né? A Operação no Rio vir antes da COP30, uma semana antes, não foi bem antes, foi próximo, uma semana antes, né? 10 dias antes ali da COP30. Ora, isto internacionalmente conta muitos pontos. Segundo lugar, quando nós vamos conversar com um eleitor do PT na rua, principalmente quando você chega em pessoas assim que não acompanham a política o dia inteiro, não são essas pessoas que estão nas redes sociais citando o nome de todo mundo, porque tal pessoa foi de tal partido, porque a briga de X, Y, Z. Não, estamos falando das pessoas que têm uma visão assim meio genérica em relação à política. E elas acabam votando no PT. Não estou falando só do Nordeste, não. Eu estou falando de pessoas, inclusive, com escolaridade, tá? Mas elas não acompanham a política. Aí, de repente, tem a Operação do Rio. Aí a pessoa vai lá e fala assim, nossa, peraí, teve uma operação no Rio, então hoje eu vou me informar a respeito de um fato. Não é que elas ficam se informando a respeito da política como um todo. Elas querem saber de um único fato. Aí o que acontece? Elas vão procurar lá na grande mídia e única e exclusivamente, vem o Lula defendendo os bandidos. Você entendeu o que acontece? Ou seja, não é o voto ideológico, não é o pessoal da direita votando na direita, não é o pessoal da esquerda votando na esquerda. Eu quero saber esse voto do meião. Esse aqui é que faz diferença no Brasil, que faz diferença nos Estados Unidos, que faz diferença na França, na Espanha. Este voto é o que importa. É esse que muda. De repente, essas pessoas que não fazem a mínima ideia de que o Lula é um apoiador do Foro de São Paulo, que é um apoiador do Ortega, que é apoiador do Hezbollah, que tem negócios com o Irã, a pessoa não sabe de nada disso. Ela simplesmente viu ali correndo uma operação contra o Comando Vermelho e viu o Lula todo passando a mão, né, nos traficantes. Ai, tadinho do Comando Vermelho, ai, nossa, né, foi uma chacina. Qual que vai ser o sentimento dessas pessoas? Quer dizer, as falas do Lula, ele acreditou como se fazia lá nos anos 90, né, quando tinha lá as operações da Candelária, em Diadema. Fala mal da polícia, fala que foi uma chacina, que aí as pessoas vão ficar contra a polícia. Não funcionou. Simplesmente não funcionou. Olharam hoje e falaram assim, não, isso aqui foi uma festa de traficantes, uma reunião de traficantes extremamente poderosos, estupradores, violentos, sequestradores, assassinos com fuzil na mão, para você ficar agora, né, todo coitadista penal. Ai, tadinhos deles. Não pegou, gente, não pegou, simplesmente não pegou. A população se volta contra o Lula, porque boa parte dessas pessoas no meio do caminho, elas não sabem que o Lula faz isso o tempo todo. Então, assim, foi uma descoberta de algumas pessoas, né, mostrando que Lula está do lado dos bandidos. Então, assim, pelo menos momentaneamente, a popularidade do Lula deu uma despencada. COP30, se o Lula esperava ganhar um único voto com essa COP, pelo amor de Deus, ele só perdeu. Quer dizer, estamos em 2 semanas aqui em que Lula está apanhando. O maior problema é o seguinte, nós sabemos que isso não depende do Sidônio, isso não depende do marqueteiro do PT, isso não depende de algum petista internamente para reverter o resultado desta imagem negativa. Vai depender do juiz, vai depender do TSE, vai depender do STF, ou seja, o que pode vir em resposta
pode ser algo muito terrível para a liberdade no Brasil. Exatamente, Flávio. Vou passar para a Carla e para a Anne também comentarem mais uma pesquisa que mostra a oscilação de aprovação e desaprovação do governo em questões de regiões do país, nível de escolaridade, gênero também muda. Enfim, são muitos recortes, como eu tenho dito, muita água vai passar debaixo dessa ponte até o primeiro domingo de outubro de 2026, quando ocorrerão as eleições, mas vai nos mostrando uma perspectiva. Você sabe, Lucas, que a gente vem falando durante a semana sobre a questão da compra de votos através de benefícios sociais, tá? Antigamente se oferecia dentadura. Hoje você oferece bolsa isso, bolsa aquilo, um vale gás, né? Claro, quando essa pessoa, ela não está morando dentro de uma comunidade dominada pelo narcoterrorismo, onde ela não vai poder usar o vale gás dela. Ela vai ter que passar o vale gás para o traficante, comprar o gás do traficante a 120, 150 reais. É assim que funciona, né? A gente sabe muito bem. E aí, quanto mais próximo das eleições, Anne, mais a gente vê, né, essa rasgação de dinheiro com bolsa daqui, bolsa dali, e projeto pé de meia, por exemplo, né? Só que esses projetos, se você for fazer uma análise, não são projetos ruins. A ideia base não é ruim. O problema é que não tem fiscalização. O problema é que a gente vive num país onde o jeitinho, né, vamos dar um jeitinho, é sempre acima da lei. É sempre o esperto manda mais. E aí a gente percebe o seguinte, no exemplo do pé de meia, por exemplo, mais de 90% dos beneficiados não estão nem matriculados em escolas. É um absurdo atrás do outro. Tem alguns vídeos que estão rolando pela internet, o pessoal, alguns atores, inclusive, fazendo essas demonstrações, mas tem alguns que são pessoas reais, né, moradores de algumas regiões do Brasil, falando, eu não vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar se é só pegar meu cartão ali e passar? O meu cartão do Bolsa Família e passar para comprar o que eu preciso? Para que eu vou me esforçar se eu tenho isso, se eu tenho essa vantagem? Quer dizer, não existe fiscalização, não existe uma maneira de travar, né, essa questão dos folgados, né, de solicitar, por exemplo, Bolsa Família só vai ser liberado para quem tem um período de desemprego. Você tem que arranjar emprego para continuar recebendo pelo menos uma porcentagem. Não existe fiscalização. E aí? Perfeito, Carla. E a gente vê também um fenômeno que reflete isso que você está comentando, e não só na Câmara de Deputados, né? Nas câmaras de vereadores, nas assembleias, tem muito projeto populista que eles pautam e que eles fazem post no Instagram e dão entrevista na imprensa, que não tem nenhuma análise do impacto econômico, não analisa a necessidade do projeto. Esse do pé de meia é um exemplo. Se precisa disso, se as pessoas estão procurando esse tipo de apoio social, quanto que custa, da onde que sai o dinheiro, quem que está pagando. Então, isso é muito recorrente, é isso que a gente vai ver daqui para frente. Mas sobre essa pesquisa, o que eu queria trazer de reflexão é principalmente quando a gente olha ali o número do Bolsonaro, ali 48%, né, das intenções de voto, o que é muita coisa, né? E aí, o que é importante a gente entender é como o uso da máquina judicial, ela está, desde agora, favorecendo um lado político. Em 2022, isso também aconteceu. Em 2022, a gente viu ali várias vezes em que o TSE, presidido por Alexandre de Moraes, naquele momento, ele atuou para silenciar a oposição. E agora é muito pior. Agora o Bolsonaro, ele está inelegível, começa por aí que ele está inelegível há um bom tempo por conta daquela reunião com os embaixadores, mas a inelegibilidade por si só não seria o maior dos problemas se não fosse todo o resto, né? Além de estar inelegível, ele está numa domiciliar ilegal. E essa domiciliar, ela é tão chave nesse momento, que o Lucas, ele comenta aqui às vezes, que foi o dia que eu e o Lucas, a gente ficou por 7 horas, quase 6 horas seguidas comentando essa domiciliar, e ela foi chave porque ela foi o início para silenciar o Bolsonaro. A domiciliar, ela vem ali pelo descumprimento de cautelares impostas ao Bolsonaro, que o Moraes, ele inventou, não sei de onde que ele tirou esses argumentos, porque não foi da lei brasileira, que agora o Bolsonaro, ele fica sem rede social, ele não pode ter reunião com nenhum agente
político, ele não pode atender ligações. Quando ele atendeu do Nicolas naquela manifestação, ele foi preso, ele não pode falar com o filho, ou seja, o maior ator político brasileiro, que agora está demonstrando ali 48% das intenções de votos numa pesquisa, ele não pode se comunicar, ele não pode fazer um tweet falando sobre essa treta ali que a gente discutiu também de Santa Catarina, por exemplo, se ele apoia o Carlos Bolsonaro ou se ele vai dar uma chance para Carol Detone. Isso é censura, isso é perseguição de opositor, não é meramente uma análise ali jurídica sobre ele não poderia ter falado o que falou para os embaixadores, por isso ele não vai concorrer às eleições. Não é só isso, isso já seria assunto suficiente para a gente questionar e discutir a legalidade dessa decisão sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, mas não é só isso, é uma censura, é ele não poder falar para a imprensa, ele não poder falar para um jornalista, olha, é errado isso que está acontecendo comigo, olha, o Lula isso, não, ele não pode. Em que democracia um opositor político não pode prestar depoimento para a imprensa, não pode fazer um tweet? Isso não existe em nenhuma democracia. Por pior que seja o crime de uma pessoa, não estou falando que o Bolsonaro cometeu crime, estou falando que ainda que em outros países, criminosos podem tweetar, podem dar sua opinião política, podem fazer entrevista com a imprensa. Então isso é absurdo, é isso que a gente tem que ficar de olho, porque o Bolsonaro já escantearam, né? Já está fora dessa disputa. E aí, Eduardo Bolsonaro? Também não está aparecendo o nome dele. Por quê? Porque ele está nos Estados Unidos e tem especialistas, estudiosos que dizem que se ele vier para o Brasil, direto para a cadeia, porque é outro que está sendo alvo dessa perseguição jurídica, né? Ele faz parte ali desse inquérito para investigar a viagem dele, ou sei lá o que estão investigando, porque não tem o menor cabimento jurídico nessa investigação contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, só para finalizar o meu comentário, quando a gente fala de Venezuela, muitas pessoas falam que a gente exagera, mas a gente observa fatores semelhantes. A Maria Corina Machado, que recebeu de uma maneira muito bonita o Nobel da Paz agora, não conseguiu receber ainda, mas foi indicada, porque ela não consegue receber fisicamente o prêmio, ela foi tornada inelegível, inclusive no mesmo dia que o Jair Bolsonaro foi tornado inelegível. E o que ela fez? Indicou uma outra pessoa para concorrer com o apoio dela, que é a Corina Iores. O que aconteceu? O sistema também tornou ela inelegível. E aí as duas tiveram que apoiar um terceiro, que foi o Edmundo Gonzalez, que venceu as eleições, mas deram um golpe lá e aí ele não conseguiu assumir. Mas enfim, é muito parecido o que acontece no Brasil quando a gente observa isso. O Bolsonaro está inelegível e está censurado. É absurdo isso que está acontecendo, Carla. E aí, por falar em absurdo, pega essa bomba. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o relatório do deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, sobre o marco legal de combate ao crime organizado enfraquece a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal e pode, inclusive, fortalecer o crime organizado. Meus amigos, quando a gente acha que não pode piorar, vai lá e piora. Lucas. Pois é, o Brasil ele está invertido. Nós temos, por exemplo, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que admitiu publicamente que colava, ou seja, copiava a prova de economia do ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. E ele, que não entende economia, ministro da Economia, e ele está falando da pauta da segurança pública. O que tem a ver com a sua pasta? Primeiro ponto. Aí nós temos a ministra Gleisi Hoffmann falando de Campos Neto ou Galípolo no Banco Central. O que essa senhora entende de economia? Enfim. Bom, nós temos a fala do ministro Fernando Haddad, o chefe da pasta da Fazenda aqui no Brasil. Abre aspas ao ministro. Toda a operação contra a máfia de combustíveis no Rio de Janeiro ficaria comprometida se o relatório do Derrite for aprovado. Não é possível que 2 anos de trabalho contra o crime organizado será colocado em risco. Vou fazer chegar aos deputados o que está acontecendo com esse relatório. Esse relatório é muito grave, estão abrindo o caminho para a consolidação do crime organizado. Antes do vídeo do Derrite, deixa eu contextualizar uma coisa para vocês. No texto, o Derrite vai potencializar a pena para quem for integrante de organização criminada. Ponto. Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, todo esse pessoal. Isso é um ponto que parece ser unanimidade dentro do Congresso. Existe um outro ponto que o secretário tinha colocado, que é o seguinte: investigações que ocorrem no âmbito estadual, elas devem ficar com as polícias estaduais. Polícia Civil, que é a polícia capacitada para investigação, e aí com o apoio da Polícia Militar, técnico-científica, e não com a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal. Vou exemplificar.
Lembram do assassinato de Vinícius Grisbá, o operador do primeiro comando da capital, do PCC, que ele morreu com mais de 10 tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos? Pois é, ali na calçada do aeroporto. Ele era um delator, tinha firmado um vínculo com o Ministério Público aqui de São Paulo para entregar várias questões de como ele lavava o dinheiro para o PCC, entre elas aluguel de imóveis, compra de imóveis, sobretudo na Zona Leste, poços de combustível, fintechs, criptomoedas, uma série de coisas. Ele passou a ser um arquivo vivo. À época, o governo do estado ofereceu para ele o programa de proteção à testemunha. Ele não quis, falou que não era compatível com a vida dele, etc. Bom, ocorreu tudo aquilo que ocorreu, que a gente sabe que na época foi manchete em todos os lugares, inclusive aqui na Gazeta do Povo, eu mesmo, à época que fiz a reportagem. E o que acontece? Por ter ocorrido em um ambiente do aeroporto de Guarulhos, ali na calçada, o aeroporto ele é federal, portanto, entende-se que essa investigação ficaria com a Polícia Federal. No entanto, o GAECO de São Paulo, a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam capitaneando essa investigação, tanto é que ele já estava como delator e já havia entregado boa parte do alto escalão, aquela sintonia restrita do PCC, aqui em São Paulo, para as autoridades. E aí a Polícia Federal falou, não, já que o assassinato dele foi na minha área, passa para mim, fica comigo essa investigação. E na época, isso incomodou muito o então secretário Guilherme Derrite, que aliás continua no cargo, se licenciou e voltou à Câmara para ser relator desse projeto. Então, o que ele pensou agora com esse projeto? Bom, se já tem uma investigação em curso, ainda que ocorra num ambiente federal, por exemplo, o CEAGESP aqui em São Paulo é federal, quem escolhe o presidente é o presidente da República, quem vai ser o diretor-presidente do CEAGESP. Se ocorrer alguma coisa lá dentro, vai para a Polícia Federal. Agora, e se já tiver uma investigação de anos da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo? Sai, para tudo e vai para a Polícia Federal. Então, era isso que ele não queria. Nós temos com a palavra o próprio secretário ao lado do presidente da Câmara. Vamos ouvi-lo. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a lei antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas que já acontecem, infelizmente, diariamente em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo político, não só para aprovar aqui na Câmara dos Deputados, mas que essa pauta caminhe no Senado Federal, seja aprovada e não seja passível de nenhuma contestação constitucional no Poder Judiciário, qual foi a grande saída e a grande estratégia usada? Se o problema está no conflito de competência da Polícia Federal e, eventualmente, numa discussão da soberania nacional, a gente está discutindo, não estamos discutindo o que mais interessa. O que mais interessa para quem está lá, sofrendo as mazelas da atuação do crime organizado, é o domínio do território, é a falta de poder que hoje o Estado e a nossa legislação tem de punir adequadamente, em especial, membros de organizações criminosas e líderes de organizações criminosas. Por isso, nós vamos manter um texto duro, isso eu não abro mão, desse marco legal do combate ao crime organizado. Enquanto a lei de terrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 a 30 anos de prisão, no marco legal do combate ao crime organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas. A gente não só cria, como estava prevista a sugestão do governo federal, um banco nacional de membros de organizações criminosas, como a gente dá um prazo para que isso esteja pronto, os 6 meses, 180 dias, e também determina que os estados criem, além de dos estados criarem os bancos estaduais de membros de organizações criminosas, que eles tenham interoperabilidade pelo sistema de inteligência das forças policiais. O que isso significa? Livre comunicação do sistema de inteligência das polícias, é a integração do serviço de inteligência das polícias no combate ao crime organizado, porque o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações criminosas não atuam
única e exclusivamente em um estado. Estão em vários estados da federação. Tá aí a explicação do relator do projeto. Flávio, eu queria que você arrematasse esse tema e depois vou com a Carla, porque lá em Curitiba temos convidado. Tentar dar uma explicação rápida então, Lucas. Não vou comentar aqui que o Derrite já explicou, porque já está muito bem explicado. O maior problema é o seguinte: nós temos no Brasil hoje uma disputa entre as polícias. É isso que está por trás deste projeto. Ou seja, nós temos uma Polícia Federal que desde 2017, 2018, ela está sendo cada vez mais operacionalizada pelas mãos do STF, principalmente com a ascensão de Alexandre de Moraes a juiz lá do STF. Nós sabemos disso muito bem, não precisamos explicar aqui. Qual que é o grande problema? Tem uma área da Polícia Federal que, lembra das mensagens que o Tagliaferro, né, essas mensagens que mostraram do Tagliaferro, uma delas estava lá dizendo justamente este ponto que eu quero frisar aqui, né? Isso aqui vai ficar com a área boa da polícia, quando eles dizem boa, na verdade é a área deles, né, da área da ditadura, ou vai ficar com os outros agentes, né? Ou seja, justamente os agentes que sempre cuidaram da Polícia Federal para que ela fosse uma das instituições mais respeitadas do Brasil, né? Teve filme, teve livro, todo mundo adorando a Polícia Federal alguns anos atrás e virou essa coisa horrorosa que ela é hoje, né? Ou seja, tem um problema interno ali na Polícia Federal que a gente vai ter que, de alguma forma, resolver. Este projeto do Derrite, ele é um bom projeto, só que assim, ele ainda não encostou de fato no problema. Explicação técnica, mas necessária, tá? A polícia do Brasil, ela tenta imitar um pouco o modelo americano, né? Ou seja, tem polícias estaduais, tem uma polícia civil, tem a polícia federal para o âmbito federal, mas lá foi o contrário, lá existiam polícias locais e depois se criou a Polícia Federal. Aqui no Brasil ficou uma confusão danada, porque agora justamente aquela polícia que era a mais respeitada do Brasil, não tinha denúncia de corrupção, muito sérias, etc. É hoje a polícia da ditadura. Sinto muito dizer. Então o que ele está dizendo? Adianta agora, como o Lewandowski tenta fazer, como o governo federal tenta fazer, como o Haddad tentou explicar, vamos concentrar tudo na Polícia Federal, porque assim as pessoas vão ter mais medo, né? Porque ela é federal, onde já se viu. Então, isto é no mundo ideal. No mundo ideal seria assim, mas não é no mundo do PT, não é no mundo do STF, no qual essa polícia foi operacionalizada. Porque o que eles fazem? Pega uma operação, como essa que você explicou aí muito bem, Lucas, do aeroporto de Guarulhos, que envolve o PCC, envolve um assassinato na cara de todo mundo ali de um delator do PCC, e fala, não, olha, vamos deixar isso aqui concentrado na mão do Lewandowski, vocês que são das polícias estaduais, nada para se ver aqui. Opa, isso aqui é justamente o modelo que a gente está vendo que o STF está tentando implementar, o Ministério da Justiça está tentando implementar, de você deixar todas as grandes operações do Brasil concentradas na mão do PT. Porque o PT é do STF, o PT é o do Ministério da Justiça, eles trocam de função um com o outro, né? Ou seja, é o fim, justamente o fim das operações contra o crime organizado no Brasil. Boa, Flávio. Vou passar para a Carla para ela apresentar nosso convidado de hoje. Carla. Isso aí, eu vou receber aqui no estúdio, mesmo à distância, mas está aqui no nosso telão, Marcos Vanucci. Bom dia, Marcos, bem-vindo aqui ao Café, é um prazer te receber. O Marcos é jornalista e ele é bastante conhecido pela atuação dele no campo político, foi preso, inclusive, nas manifestações do 8 de janeiro, e durante o exercício da sua profissão, que é algo assim, que não é nem beira o absurdo, mas passa do absurdo, e a gente tem o prazer de receber você aqui para a gente poder bater esse papo e conversarmos. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a você, a colega que está ao seu lado aí, do lado da bancada, tá ao Lucas, um abraço a toda a produção, a Mônica, enfim, sempre muito importante esses espaços que vocês nos oferecem, para que a gente traga mais uma vez luz a todas essas ilegalidades, no que tange a todas as prisões do 8 e 9 de janeiro, das quais eu acabei sendo uma das vítimas como o único jornalista preso, cobrindo as manifestações em Brasília, infelizmente no fatídico 8 do 1. Bem, Marcos, eu vou passar para a Anne para ela começar aqui a rodada de perguntas para que você possa responder e aproveitar também o tempo.
Bom dia, Marcos. Obrigada pela participação aqui com a gente. É sempre bom a gente conseguir trazer pessoas que vivenciaram o 8 de janeiro para humanizar e trazer essa realidade para a audiência. Então, Marcos, eu soube também que a gente vai ter novidades nesse processo. Ali parece que estão instaurando uma nova comissão probatória para analisar essas provas de violações de direitos humanos com as pessoas, os manifestantes do dia 8 de janeiro. Então, eu queria pedir, primeiro, que o senhor explicasse novamente, o que aconteceu com o senhor, como é que o senhor acabou preso, estava fazendo a cobertura e tudo mais, para que a nossa audiência tenha ciência disso. E segundo, que o senhor explicasse essas novidades no cunho desse processo, a gente vai conseguir ter esperança de finalmente ter anistia e que a verdade fique evidente para o Brasil e para a justiça brasileira. Bom dia, Ania. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Bom, vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu já tinha estado em Brasília algumas vezes, em datas anteriores ao 8/1, e fui a Brasília porque entendi que, como repórter, como jornalista, que sou há quase 20 anos, assistindo toda a debandada, né? Essa debandada eu chamo de prostituição de grande parte da imprensa brasileira, quando não mostrava as movimentações que aconteciam no Brasil em frente aos QGs, e a gente sabe exatamente por que a imprensa aberta não mostrava isso. Eu tendo isso como premissa, então resolvi ir a Brasília para fazer a cobertura e, de alguma maneira, dar voz a essas pessoas, entender o que estava acontecendo em Brasília. Eu costumo dizer para o nosso público, para o público que me acompanha na VV8, onde eu sou comentarista político há quase 3 anos, que nós jornalistas somos contadores de história. E não haveria ali espaço mais propício, mais interessante para que eu contasse a história daquelas pessoas. E foi com esse objetivo que eu fui a Brasília outras vezes antes do 8/1, né, para gravar um documentário, para escrever um livro e participar efetivamente de toda aquela movimentação. Afinal de contas, eu entendi que se tratava de um acontecimento histórico, né? E, infelizmente, ali mesmo trabalhando, tendo a possibilidade de exercer a minha função enquanto repórter, ainda assim identificado, ainda assim trabalhando ali ativamente na cobertura, acabei me tornando uma das vítimas desse escárnio jurídico que, infelizmente, a gente vem assistindo no Brasil. E muitas vezes, Anny, quando as pessoas falam o Marcos foi o único jornalista preso no 8/1, exercendo a sua função, sim, mas não só eu exercendo a minha função. Eu tive a oportunidade de conhecer relatos, né, porque acompanho o 8 de janeiro, vivencio, respiro o 8/1 24 horas por dia, comprometido em dar luz, em trazer a verdade e continuar denunciando tudo isso. Mas como eu, motoristas de Uber foram presos, vendedores de pipoca, de algodão doce, de bandeiras, ou seja, profissionais que estão aí, né, que estão aí espalhados pelo país e que estavam lá exercendo a sua atividade, buscando o seu pão de cada dia, acabaram se tornando vítimas como eu. E nós que fazemos parte, graças a Deus, de uma imprensa, apesar de ser minoria, nós temos aí o comprometimento com a ética, com a verdade, com a lisura e com a isonomia. E é por isso que nós continuamos denunciando, e eu quero aqui aproveitar, então, essa oportunidade para parabenizar também o grande trabalho feito pela Gazeta do Povo e por outros grandes veículos que vêm dando luz a tudo isso, para que a gente continue denunciando e a gente faça com que, no futuro próximo, todas essas pessoas envolvidas que atuaram diretamente nessas prisões ilegais e inconstitucionais sejam responsabilizadas, Dani. Certo, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um documento que foi feito mapeando os presídios, né? E esse documento ele foi feito pela Defensoria Pública em vários estados do Brasil, inclusive, e mostrou que existem muitas irregularidades nas prisões do 8 de janeiro, principalmente na questão quando se fala, né, da questão da própria segurança de quem está preso, das próprias prisões de maneira geral. Quer dizer, o que esse documento vem alertando? Explica pra gente. Bom, vamos lá. São informações de extrema importância e eu começo narrando para vocês que eu sou o único preso político
que vem sendo ouvido constantemente nas comissões que são realizadas em Brasília pelos parlamentares. Se eu não me engano, eu já estou na minha 6ª comissão. Essa minha mais recente aconteceu por volta de há cerca de um mês atrás. Eu fui convidado então pelo Coronel Meira. Essa subcomissão, ela trata da segurança pública e ela tem aí como objetivo elencar denúncias sobre violações de direitos humanos e tortura. Bom, estive então nesta comissão há cerca de um mês e antes desta comissão já haviam acontecido outras comissões. É importante detalhar essa questão para o público de vocês, porque muitas vezes as pessoas acabam não entendendo qual que é a finalidade dessas comissões. Basicamente é apurar, elencar, né, e juntar provas de denúncias relativas à tortura e violações de direitos humanos. Desde o dia 8/1, várias comissões aconteceram. E, infelizmente, dentro dessas comissões, eles não tinham ainda a possibilidade, não conseguiram juntar um material probatório suficiente para que embasasse o relatório final, a documentação final, documentação esta que será enviada às cortes internacionais. E, para minha surpresa, essa última comissão, a mais recente que eu participei, dias após, eu recebi um telefonema por parte de alguns representantes dessa comissão, de alguns integrantes, de que esta comissão que eu teria participado foi considerada a melhor comissão dos últimos tempos da Câmara. Por quê? Quando as pessoas assistem essas comissões pela TV Senado, pela TV Câmara, as pessoas têm a ideia de que essas comissões elas são mais importantes se o auditório, por exemplo, onde ela acontece, estivesse lotado. Não é isso que acontece. A comissão ela se torna mais importante em função dos reais relatos trazidos pelos presos políticos. E os meus relatos, as minhas denúncias que eu venho fazendo há cerca de quase 3 anos, elas corroboraram efetivamente para que essa comissão fosse considerada a melhor dos últimos tempos, de acordo com informações que eu recebi dos próprios integrantes. Então, quando eu estive lá, apresentei relatos importantes e, em paralelo a isso, a participação importante também do Dr. Hélio Júnior. O Dr. Hélio Júnior é um advogado criminalista de Brasília e atende aí 120 pessoas, mais de 120 presos políticos. Na mesma ocasião, ele participou dessa comissão comigo e ele trouxe um importante relatório que, além de todos os relatórios que todos os advogados já tinham, né, relativos às prisões, aos seus clientes, que são relatos absurdos, né, cada história de cada preso político nos comove muito, né, eu que vivenciei tudo isso, conheço a história de cada um. O Dr. Hélio trouxe, então, relatos muito importantes a partir de relatórios que foram produzidos por órgãos da Justiça de Brasília. Foi, na verdade, um compilado de quase 1000 páginas com denúncias de violações sistemáticas de agressões físicas ou verbais praticadas por agentes públicos e penais contra os presos do 8/1. Foram relatórios feitos pela Defensoria Pública. Essa informação é muito importante, Anne, muito importante. São relatórios feitos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela Defensoria Pública da União, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o MNDCT, além do Ministério Público e do Ministério dos Direitos Humanos. O que isso significa na prática? Significa que, além dos relatos individuais de cada advogado, no que tange ao atendimento aos seus clientes, o próprio órgão judiciário de Brasília, que foram exatamente esses que eu citei, também produziram esses relatórios importantes em loco. Então, eles visitaram presídios, eles apuraram tudo isso, o que, fazendo um comparativo com todas as denúncias feitas pelos advogados, conseguiu-se, então, a partir do meu depoimento, unindo-se, então, a esses relatórios, comprovar, então, que houve, sim, graves violações de direitos humanos e tortura praticada contra todos os presos políticos.
As prisões, portanto, elas não obedeceram às regras determinadas em tratados internacionais e pactos internacionais, cujos tratados o Brasil é signatário. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade, foram 2.172 pessoas presas no 8/1, com 243 detidas, todas essas arroladas no inquérito 4922. Para que vocês entendam, as pessoas que foram presas no Planalto no dia da manifestação, todas elas foram inseridas no inquérito 4922. Essas pegaram de 14 a 17 anos. As pessoas que foram presas no QG, portanto no dia 9/1, que é o meu caso, elas foram inseridas no inquérito 4921. Além desses números, ele trouxe também na comissão que 1929 prisões foram efetuadas no quartel, ou seja, no QG, no dia 9/1. Dessas, 1.397 prisões foram convertidas em prisões preventivas. Esses números foram apresentados, então, pelo Dr. Hélio Júnior, a partir do acesso que ele teve a essa documentação feita pela Defensoria Pública do Distrito Federal, Defensoria Pública da União, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, além do Ministério Público e do Ministério dos Direitos Humanos. Em suma, colegas, os próprios órgãos do Judiciário de Brasília, do Distrito Federal, comprovam e atestam todas as confirmações e afirmações relatadas por todos os advogados que representam os presos políticos do 8/1. Ou seja, nós conseguimos ter um material bastante consistente, e aí no próximo dia 10 de dezembro, uma nova comissão será montada. Eu ainda estou aguardando o convite oficial, eu devo participar, mas ainda não posso confirmar, para que eu consiga levar mais informações. Já que o tempo que a gente tem na comissão para que a gente consiga expor todas essas violações é um tempo muito pequeno. Eu tive 15, 20 minutos e eu não conseguiria explanar, por exemplo, 70 dias de prisão, que foi o tempo que eu fiquei preso na Papuda, em apenas 15, 20 minutos. Então eles resolveram então criar uma nova comissão, provavelmente acontece no próximo dia 10 de dezembro, e caso se confirme a minha participação, eu estarei com muito prazer levando novas denúncias a essa comissão para que o Brasil conheça definitivamente a verdade.